Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Vou ler mais uma vez. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Pai, fala aos nossos corações nessa manhã tão linda, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade, flua através da minha vida, que do nosso interior, que do meu interior fluam rios de águas vivas. Tudo que estiver impedindo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Toda mente cativa, toda mente obstruída, se desobstrua agora, seja livre agora. Se tem alguém aqui que ainda não conheceu, que não tem um novo nascimento, que essa manhã isso aconteça. Que haja cura, libertação, transformação, salvação, em nome de Jesus, amém. Mantém por favor o texto para mim. A carta de Paulo aos Gálatas, na verdade, ele manda essa carta na região da Galácia, hoje a atual Turquia. Paulo, ele envia essa carta como que exortando esses irmãos. Na verdade, Paulo está um pouco bravo com eles. Paulo está um pouco, assim, indignado, talvez seria uma palavra melhor, para mostrar aquilo que Paulo está sentindo, por conta do que aqueles irmãos estão vivendo. Primeiro capítulo, Paulo vai falar um pouco dele, de como ele recebeu o Evangelho, que ele recebeu o Evangelho do próprio Cristo, ninguém tinha ensinado ele, ninguém tinha direcionado. Paulo reivindica, ixi, gente do céu, já enrosquei nisso há 25 anos atrás. Está amarrado. Reivindica. Paulo, então, ele diz, foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus que me ensinou o Evangelho, e ele chama esse Evangelho de Evangelho da graça, um Evangelho que liberta as pessoas. E é disso que eu queria falar com você hoje rapidamente, muito simples. Eu queria falar a respeito de uma vida livre. Repete comigo, uma vida livre. O que é ter uma vida livre em Deus? O que é ter uma vida livre em Cristo?
Como que nós entendemos isso? E o que tudo isso tem a ver com a nossa ceia? Você vai compreender daqui a um pouquinho. Você vai falar. Os nossos teólogos de plantão falaram que o bispo vai costurar, né, dona Ana Júlia? Gálatas 2:20 com ceia, dona Lisa. Fica tranquilo que vai dar certo. Agora olha que interessante, Paulo, ele então fala um pouco do testemunho que ele viveu e do tempo que ele ficou em solitude, 3 anos. Aí depois ele volta, sobe, fala com Pedro, fala com Tiago, irmão de Jesus. Aí depois ele volta, vai embora, volta de novo, depois de 14 anos, se apresenta em Antioquia, ele está falando da vida dele. Mas de repente Paulo, no capítulo 3, ele vai dizer assim, e é forte a forma como ele diz. Põe aí para mim, capítulo 3, versículo 1, olha o que Paulo fala. Ele fala, ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou, ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Ele está assim, como é que vocês me dão uma dessa? Ele chama eles de insensato, como é que história é essa? Como que vocês, e ele vai terminar o texto depois de 16, dizendo assim, como que vocês começando bem, agora estão terminando mal? E por que, pastor Anzulim, Paulo está assim indignado com o povo de Gálatas, com as igrejas lá em Galácia? Sabe o que é, Sara? É que ele vai e prega o evangelho da graça, aquele da qual eu preciso só de confiar na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, só isso, e que não tem adendo, que não tem mais o que ser feito, é uma obra de fé, por fé, através da fé. Só que chegou outras pessoas, pastor Agi, lá na Galácia, e começaram a deturpar esse ensino, dizendo que com Jesus, fora o sacrifício de Jesus, eles precisavam de guardar a lei, Aninha. Eles precisavam de guardar alguns mandamentos da lei de Moisés, da lei mosaica. Então aí Paulo vem e diz, não, a lei nunca foi nada, a não ser o raio-x, a tomografia, de que o homem é incapaz de servir a Deus por conta própria. O que ele está dizendo assim, a lei, não faça, ou faça isso, ou faça aquilo, você não deve fazer, ou você deve fazer, é disso que a lei se trata. Ela só pegou na minha mão, e na sua mão, e na mão de todos os homens, e provou de que é impossível eu chegar a fazer a vontade de Deus por conta própria, por mérito, que é impossível cumprir o que Deus pede, que é impossível viver uma vida debaixo da onde leis e ordens devem ser cumpridas para que Deus se agrade de nós. É por isso que Paulo vai dizer, olha, a lei nada mais é do que o aio, a lei, ela só aponta, ela é só um instrutor, mas a lei, ela vem e revela, Jefferson, a minha natureza pecaminosa, a minha fraqueza, a minha debilidade, a minha natureza pecaminosa. Ela vem e diz assim, olha, é impossível servir a Jesus, é impossível agradar a Deus por conta própria, você não vai conseguir, você vai falhar. E aí então Paulo, volta lá no 2:20 por favor, ele então começa a ensinar eles. E esse versículo, ele tem uma profundidade tão grande, meu irmão, que ele diz assim, olha, fui crucificado juntamente com Cristo. Paulo está querendo dizer exatamente isso.
Quando Cristo morreu, a minha natureza morreu com Ele. Aquela condição de que eu não conseguiria mais viver sem pecar, morre com Ele. E Ele continua, e desse modo, e porque essa natureza morreu, é fato, é verdade, o eu, o ego, a vontade, quando ela morre, Paulo chega à seguinte conclusão: e desse modo, agora, já não sou eu mais quem vive. Não é o Cláudio pecador, não é o Cláudio que deseja o mal das pessoas, não é o Cláudio que não consegue perdoar, não é o Cláudio que não consegue se relacionar, não é o Cláudio que guarda coisas, não é o Cláudio mesquinho, não é o Cláudio orgulhoso, não é o Cláudio que não quer nada com Deus, não é mais esse Cláudio que vive, porque esse Cláudio foi morto, ele foi morto na cruz esse Cláudio morreu. Agora, no lugar do Cláudio, fala teu nome. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: prazer, eu sou um morto. Fala para ele. Eu espero que seja verdade. Vira, Leonardo, para ela, fala, você não falou? Eu não vi não. Nenéia. Fala, se ele não virar, fala, eu mato você, Leonardo. Desse modo, não sou eu quem vive. Pastor, mas não sou eu quem vive? Uai, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou de pé. Continuo o texto. Mas... irmão, vocês estão vendo ali? Então vou dar a dica. Mas Cristo vive em mim. Não. Se você tivesse entendido o que isso significa, o dia que eu e você entendemos, não só com o entendimento da consciência, mas um entendimento literal, um sentimento, um entendimento visceral, um entendimento empírico, experimental, de que não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Ei, eu quero dizer para você, eu quero te dar uma boa notícia: se você foi crucificado com Cristo agora, Cristo vive em você. Você agora é Cristo vivendo através da sua vida. Ei, você não entendeu? Eu quero te dizer uma coisa: quando eu olho então para essa igreja, é um monte de Cristo vivendo. É Cristo que vive através do pastor Francisco, é Cristo que vive através do pastor Azulim, é Cristo que vive através do Kleber. Oh, Jesus, me ajuda. É Cristo que vive, meu irmão, através de mim e de você. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Ei. Você entendeu a seriedade disso? Isso é o que Cristo espera de mim e de você. Agora a pergunta é, Natasha, nós estamos vivendo assim? Em Tracy, a vida que a Tracy vive agora é Cristo vivendo através da Tracy. Então a Tracy agora então se torna Cristo. É Jesus vivendo a vida da Tracy. É Jesus tocando nas pessoas aonde a Tracy está.
Em João Pedro, é você vivendo João Pedro, é Cristo vivendo, através da vida do João Pedro, lá na Fauricia. E o texto continua. E essa nova vida é uma nova vida. Repete comigo, nova vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Faz muito tempo, ou se faz pouco tempo, não sei quanto tempo faz que você frequenta a igreja, ou que você decidiu andar com Jesus. Precisa de ter um antes e um depois. O que me impressiona é que tem muita gente que vem para a igreja, mas não tem antes e depois. Ela continua do mesmo jeito. Ela continua com o mesmo apetite carnal, ela continua ouvindo as mesmas músicas, ela continua fazendo as mesmas piadas, ela continua mentindo, ela continua ainda tendo o mesmo gosto por filmes que não deveria, ela continua falando mal dos outros, ela continua ainda guardando ressentimento, ela continua do mesmo jeito, não mudou nada, ela só está frequentando um lugar. Como é que você está? Todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, é impossível não ficar marcada com Ele. Impossível. Um dia pegaram um cego. Quem que te curou? O que aconteceu? Ele falou assim, olha, o que aconteceu eu não sei, quem era eu também não sei, o que eu sei é que eu era cego, agora eu vejo. O que ele está dizendo é o seguinte, antes de encontrar esse homem eu não enxergava, depois que eu encontrei esse homem, agora eu enxergo. Jesus faz isso na vida da gente. Pastor, qual que é a conclusão? A conclusão é a seguinte: se você não tem isso na sua vida, talvez a probabilidade que você nunca teve um encontro com Ele é real e verdadeira. Coloca aí para mim, por favor, Romanos capítulo 6. Deixa eu ajudar ainda. Romanos capítulo 6, do versículo 3 em diante. Vamos ler a partir do 1, vai? 6:1. Então qual seria a conclusão? Deveremos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, lembra? Quando fomos crucificados com Cristo, Paulo dizendo lá, quando Cristo foi crucificado, fomos crucificados com Ele. Agora o Paulo vem reforçar isso, ele está dizendo o quê? De forma alguma nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Vamos continuar. Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Olha ele aqui repetindo o mesmo princípio, a mesma verdade. Aquele que foi crucificado com Cristo morreu com Ele. Aqui Paulo está dizendo de novo, nós somos batizados com Ele. E esse batizados aqui não tem a ver, meu irmão, com aquele batismo na água que você está dizendo. Tem a ver com o significado da palavra, imergido. Imergido é quando eu estou dentro dele. Imergir é estar do fundo, é ser imerso, estar dentro. Então o que Paulo está dizendo? Quando nós somos imergidos nele, fomos imergidos nele na onde? Fomos imergidos em Cristo Jesus, fomos igualmente imergidos na sua morte. Na morte de Jesus eu estava lá com Ele. Ei, você precisa de entender, lá na cruz do Calvário. Sabe por quê, meu irmão? A igreja de Jesus hoje, ela perdeu, pastor Agi. E nós pregadores temos que resgatar. Ela perdeu a mensagem central do Evangelho. Se fala de tudo hoje. Os altares se tornaram um meio de comunicação extraordinário. Ensina-se de tudo. Mas talvez, meu irmão, nós precisamos de voltar aos elementos rudimentares da lei, da palavra. Qual que é? Ei, você tem que prestar atenção no que eu vou te dizer essa manhã.
E o que é, pastor? Ei, preste atenção. Havia um escrito de dívida quanto a mim e você. Havia uma condenação promulgada, batida, selada. Todo homem estava condenado à morte. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23 fala disso. E havia uma cédula, havia uma dívida que precisava de ser paga. E que homem nenhum poderia pagar. A humanidade estava condenada. Mas Cristo, Ele vem como homem. Ele encarnou, Ele nasceu da Virgem Maria. Ele viveu sem pecado. Ele andou por essa terra, foi tentado e não pecou, cumpriu toda a lei. Ele fez o que precisava de fazer. E ainda assim, inocente de tudo, Ele vai e paga o preço do pecado. Ele paga o resgate. Ele vai lá e toma a cédula de dívida. Ele diz: me dá aqui essa cédula. Pastor, aonde está isso? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Coloca aí para mim, por favor. Você está aqui comigo, meu irmão? Você está aí, Bela? E cancelou a escrita de dívida. Uau! Que consistia em uma ordem, em ordenança. E que nos era contrária, era contra mim, era contra você. Ele a removeu completamente. Eu vou falar de novo. Ele a removeu completamente. Pregando na cruz. Aleluia. Versículo 15. Uau. Me deu até calor. O que diz o versículo 15? E despojando as autoridades e poderes. Numa outra versão, coloca lá, na Almeida. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. Eu vou acrescentar algo: ao ridículo, a vergonha, e deles triunfou em si mesmo. Eu preciso que você entenda isso. É isso que Paulo estava falando, Kleber. Quem que ensinou essa bobagem para vocês? Quem que foi dizer para vocês que vocês têm que guardar sábado? Quem que ensinou para vocês que vocês não podem comer isso ou aquilo? Quem que ensinou para vocês que fora o sacrifício na cruz do Calvário tem mais alguma coisa a ser feita para ter a salvação? Não. É pela fé no que Cristo fez, pela fé no Filho de Deus, pela fé na obra de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ei, você está entendendo? Tem alguém aqui que está entendendo isso? Volta lá para mim, Romanos 6, por favor. Vamos lá, lá no 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte, para que com Cristo, para como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Ei, é novidade de vida. Vida nova, vida livre do pecado, do jugo, da escravidão, livre do vício, livre do ressentimento, livre de tudo, livre, irmão, para a liberdade que Cristo
Cristo nos resgatou. Não, você não está entendendo, você não está entendendo. Meu irmão, eu não consigo entender um monte de crente cabisbaixo, um monte de crente depressivo, um monte de crente triste, um monte de crente angustiado, um monte de crente ressentido, um monte de crente com a vida amarga. Ei, não foi para isso que Cristo te salvou, não foi para isso que Ele livrou, não foi para isso que Ele pagou o preço, que Ele deu a vida no Calvário. Não foi para isso. A ideia não é essa, a verdade não é essa. Uau! O problema é que parece que essa verdade não é verdade. Parece que as pessoas frequentam a igreja hoje, eu não sei o porquê que elas frequentam, eu não entendo o relacionamento delas com Deus. É um monte de crente que não tem vida nova, é um monte de crente que continua do mesmo jeito, ei. Então, meu irmão, não tem como dizer que é crente. Qualquer coisinha dói, qualquer coisinha estou triste, qualquer coisa estou chateado, qualquer coisa está dando coice. Tem uns crentes que a gente tem que tomar cuidado, meu irmão, de passar atrás deles, porque qualquer coisa eles estão... Jesus... Tem crente que você chega, bom dia por quê? Todos esses crentes faltaram hoje, irmão, só vocês, só veio os crentes. Efésios vai dizer que nós somos salvos para viver uma vida nova, novidade de vida. Agora Paulo aqui em Romanos, ele está dizendo, Pai, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida é viver uma vida nova. Sabe, meus irmãos, eu estava pensando esses dias, não, eu estava pensando ontem à noite mesmo. Até quando? Repete comigo, até quando? O que você disse? Até quando alguém tem que dizer para você o que deve ser, o que você deve fazer, o que você não deve fazer? Eu vou repetir, até quando alguém tem que dizer para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer? Até quando alguém tem que ser o filtro para você? Sabe por quê, irmão? Porque eu estou meio cansado desse papel. Estou cansado. Cansa, pastora Elisa. Cansa. Cansa dizer assim, ó. Não fica assim não, criate, porque vai ser ruim para você. Ô, irmão, não fala mal do outro irmão, não. Ô, irmão, não dança essa música mundana não, porque é mundana. Não tem nada a ver contigo. Ô, não faz isso não, sabe por quê? Porque não pega bem. Não tem comunhão, luz e treva. Não bebe não, sabe por quê? Porque tem mau testemunho. Irmão, não fala mal do outro irmão não, porque nós somos irmãos. Irmão, cuidado com o que você fala. Gente que senta na mesa para falar mal de liderança. Irmão, deixa eu te falar para você. Esse dia alguém falou para mim que eu mando os outros embora. Irmão, presta atenção, vai cuidar da sua vida. Você não sabe o que você está falando. Eu não mando ninguém embora daqui. Dá vontade, pastor? Claro que dá. Mas quem sou eu? Na verdade, meu irmão, já teve tempo em que eu queria mandar eu embora. Mas aí, Paulo, até quando? Alguém vai ter que fazer, Paulão, não pensa assim, não fala assim, não age assim. Até quando, Neia? Neia, assim não. Até quando, Renata? Renata, não faz assim, não repara dos outros. Até quando, Helena? Não faz assim. Até quando, Marli? Você vai ter desse jeito, não faz assim não. Irmão, cansa.
sabe, Claudinho? Ô Claudinho, ô Claudinho. Ô Claudinho, não pode assim, não deve assim. Silvia. Irmão, eu só estou citando o nome, não estou falando que faz não, por favor. Não vai sair daqui beiçudo achando que tem alguma coisa, hein? Se tiver também, vai consertando. Sabe por quê? Porque aí a palavra não faz sentido. Assim, porque Cristo morreu por nós. E com Ele fomos ressuscitados. Pela glória do Pai. Aí a palavra está dizendo, Júlia, não sou eu. Anda do jeito diferente, David. Anda em novidade de vida, meu Deus do céu, Caio. Tem alguém que está com um revólver na cabeça aqui? Irmão, se você estiver sendo coagido para vir na igreja, me chama depois. Pastor, minha esposa falou que se eu não vir na igreja, ela vai bater em mim, ela larga de mim. Viu, Daniel? Se a Cris está te... Fala comigo depois. Não, irmão, ninguém é coagido a estar. E a partir do momento que eu estou, eu preciso, escute, o Evangelho não é para você escolher o que você quer, o Evangelho é você que se adequa a ele. Ei, irmão, o Evangelho é a forma, você vem em forma, conforma. Não é eu pego isso, eu pego aquilo, sabe, Dudu? Não é isso. É eu pego o que o Evangelho está dizendo e me conformo nessa forma. Agora isso não é uma violência. Porque quando eu tenho um novo nascimento, isso se torna um desejo e quase que uma necessidade. Porque você começa a viver, você fala assim, não, mas eu não quero mais isso daqui não faz mais sentido para mim. E aí você vai se conformando, aí a palavra vai te ensinando, você fala, é verdade, é isso aqui, não, é isso daqui mesmo, olha, faz sentido, não, eu concordo com isso daqui, sabe o que é, meu irmão? E eu vou te mostrar agora, Alan, a obra do Espírito Santo, Fernando. Sabe por quê? Ei, escute, você está aqui comigo, amém? Versículo 5, vamos lá, para mim sair aqui do Romanos. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. O que ele está dizendo é o seguinte, da mesma forma que quando Cristo Ele morre, pagando o preço, Ele morre, levando a condenação com Ele, mas quando Ele ressuscita, Ele traz vida. Eu morro com Ele, mas a hora que Ele ressuscita, eu volto a ter vida com Ele. É uma morte, uma vida nova, é uma morte para a natureza, para o pecado, para aquilo que não cabe mais. E eu agora ressuscito para uma vida nova. É por isso que nós cantamos aquela canção, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, em nosso novo coração. Ó, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Você entendeu? Ele morreu a minha morte, para que eu possa viver a sua. Então, Felipe, a vida que agora eu vivo não é a vida do Felipe passado, é a vida de Jesus. Quem está entendendo aqui? Pastor, e se eu não estou vivendo isso? Está fora do Evangelho. Qualquer coisa fora disso não é Evangelho. É qualquer coisa menos Evangelho. Olha que interessante. Você está aqui comigo, meu irmão? Amém? A salvação e a vida nova é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Gálatas 3:2, coloca aí para mim, por favor. Paulo tem uma hora que ele está tão indignado com os Gálatas, que ele fala assim,
Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dizendo assim, peraí, quem fez todo o bem na vida de vocês? O Espírito Santo, vocês receberam porque vocês fizeram algo para receber? Ou vocês receberam pela fé? Olha que interessante, eu separei alguns textos aqui. O Espírito Santo como promessa. Deixa eu te mostrar, vá acompanhando comigo aí. Eu vou citá-los aqui, para que a gente possa ir bastante rápido. Então você só presta atenção. Em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus está dando uma promessa, é a principal profecia do derramamento universal do Espírito Santo. O Espírito Santo era uma promessa. Isaías 44, 3: porque derramarei água sobre o sedento, e derramarei o meu Espírito sobre toda a sua posteridade. É uma promessa, não só aqueles que estavam recebendo a profecia, mas aqueles que haveriam de vir, eu e você. Ezequiel 36: e porei dentre vós o meu Espírito, a Bíblia está dizendo. Ezequiel 37, 14: porei em vós o meu Espírito e vivereis. Ele repete então, que esse Espírito ele não só viria, mas como ele também faria com que eu vivesse. Isaías 32, 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Zacarias 12, 10: derramarei sobre a casa de Davi o Espírito de graça e de súplica. Isaías 59, 21: o meu Espírito que está sobre ti não se apartará. Ezequiel 39, 29: porque derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. Isaías 11, 2: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Números 11, 29: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e o que o Senhor lhe desse, e disse, e dará o seu Espírito. Ei, agora vem para o Novo Testamento, Lucas 24, 49: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus chama o Espírito Santo de promessa. Atos 1, 4: esperem a promessa do Pai. Ele de novo está falando a respeito do Espírito Santo como promessa. Atos 1, 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, cumprimento da promessa. Atos 2, 16: Pedro cita Joel, dizendo que o Espírito Santo seria derramado. Atos 2, 38: recebereis o dom do Espírito, o Espírito como presente. Atos 2, 39: a promessa continua, porque a promessa diz a vós e a vossos filhos. João 7: do seu interior fluirão rios de água viva. João 14, 16: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. João 14, 26: o Consolador, o Espírito Santo da promessa. João 16, 7: se eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Gálatas 3, 14: para que recebêssemos pela fé a promessa do Espírito Santo. Efésios 1, 13: fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Romanos 5, 5: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Tito 3, 5: que abundantemente derramou sobre nós o Espírito da graça. Atos 10, 45: o dom do Espírito Santo se derramou sobre toda a carne. Ei! Eu poderia ler mais uns 20 versículos. O que é isso, pastor? O Espírito Santo, o que Ele poderia dar de mais precioso, Ele não vem porque eu faço algo, é uma promessa, é um dom, é um presente. Ei, eu vou repetir, você não entendeu, porque de repente você está com essa cara ainda de alguém que está esperando que aconteça algo. Aconteceu o que, irmão? Sabe, irmãos, tem uma coisa que talvez a gente precisa, talvez não, nós precisamos de mudar isso no nosso coração.
A igreja ocidental, quando ela é chamada, os crentes, quando eles são chamados para vir à igreja, ou quando eles decidem vir à igreja, sabe como é que vem? Qual que é o espírito que eles vêm? Eles vêm aqui, o que eu vou ganhar? O que eu vou receber? O que Deus vai me dar? Olha para mim. Lá no início, culto para Abraão, Isaac, Jacó, o povo de Deus daquela época, culto era o que eu vou sacrificar. Não é o que eu vou ganhar, é o que eu vou matar. É o que eu vou entregar. Não tem a ver com receber, tem a ver com dar. Eu quero que você pense aqui agora, como que você está. Ei, irmão, eu quero dizer para você uma verdade: 90% dos problemas que eu e você enfrentamos tem a ver mais com nossas escolhas e decisões que com o acaso. Ei, tudo que você está vivendo de ruim tem mais a ver com as tuas escolhas ou até com a falta delas. Tem a ver com o seu posicionamento ou com a falta deles, do que com Deus. A nossa mentalidade não é de abençoador, é de receber bênção. E não tem problema, irmão, porque todas as vezes que você chega diante de Deus, nós não saímos de mão abanando. O nosso Deus, Ele é poderoso. E tem dias que nós precisamos, mas irmão, alguns dias, não sempre. Não sempre. Paulo está dizendo assim: da onde que vocês tiraram isso? Da onde que vocês tiraram? Vocês receberam o Espírito Santo, porque é uma promessa. Não tem nada a ver com fazer. Não tem nada a ver com meritocracia. Paulo estava dizendo isso daí. Da onde vocês tiraram isso? O Espírito Santo é uma dádiva. E as maravilhas que Ele opera são resultados da pregação, da fé, e não o alcance humano de obras realizadas. Coloca lá Gálatas 3:5, por favor. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ei, irmão, tudo aquilo que Deus faz por nós tem a ver com aquilo que nós fazemos. Tem a ver com um conjunto de regras. Se você for dizimista, Deus vai te curar. Se você for ofertante, Deus vai fazer com que você volte com a sua esposa, ou que arrume a sua casa. Não é sobre isso. Alguns princípios, eles têm resultados, consequência. Viva debaixo do princípio, você vai ver a consequência que o princípio traz. Viva fora dele, você também vai viver as consequências, que é quebrar um princípio. Agora, ei, escute. A salvação, a cura, a libertação, a transformação, a ação do Espírito Santo não tem nada a ver, meu irmão, com se você está bem ou se você não está bem, se você está fazendo ou se você não está fazendo. É pela fé, é a pregação da fé. Ele faz através da fé, porque a obra foi feita na cruz do Calvário, lá Isaías 53, e Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades. O castigo
que era para nós foi liberado sobre ele, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Ei, irmão, é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que me liberta, que me transforma, que me cura, que me faz um homem novo, que me dá uma vida nova. Ei, é através da obra da fé, é pela fé, não tem a ver com fazer, tem a ver com crer. Pastor, o que eu preciso fazer? Crer. Você sabe que tem um monte de gente que recebe palavra, irmão. E eu posso dizer isso daqui, querido, sem modéstia nenhuma. Nós podemos não ser os melhores, mas essa casa, meu irmão, ela entrega, ela ensina a palavra de Deus. Qualquer um dos pastores que passar para cá, meu irmão, eles têm algo bíblico. Com qualquer um deles que você sentar para aconselhar, qualquer liderança, nós entendemos, irmãos, isso. Agora a pergunta é: você acredita mesmo naquilo que é pregado? Porque acreditar parte do princípio de que se tornou uma verdade dentro de mim e eu caminho debaixo dessa verdade. As decisões que eu vou tomar vai ser, Júlia, debaixo dessa verdade. Que eu disse que eu acredito, que eu confio, que é real. Agora, quando eu digo que acredito, mas não vivo debaixo dessa verdade, ela se torna uma mentira na minha vida. Se o princípio não é vivido, Serafim, eu já não estou vivendo pela fé. Eu estou vivendo por aquilo que eu decido fazer. Quando eu decido não perdoar o meu irmão, eu estou decidindo a viver por conta própria. E não estou vivendo pela fé de que o perdão é algo que é bom para mim. Tem um monte de gente que está parado na vida por falta de perdão. E a Bíblia ensina que a pessoa fica em cativeiro debaixo de torturador, emocional e físico. Tem certas doenças que elas não são físicas. Elas manifestam no físico, mas elas não são físicas. A origem delas não é física. Quarta-feira eu tive uma experiência lá, quarta-feira não, quinta-feira, eu tive uma experiência lá em Conchal muito forte. A hora que acabou a integração, algumas pessoas pediram para que eu orasse, eu fui orar por elas. E Deus foi maravilhoso. Eu estou assim, entusiasmado com aquilo que Deus está fazendo. E de repente chegou um rapaz lá e ele pediu para que eu orasse pelo joelho dele. E ele falou: pastor, eu não consigo, eu estou com problema no joelho, eu não consigo fazer assim. Ele não conseguia. Eu estou fazendo, mas ele não conseguia. Ele ia e parava e doía. Aí eu orei uma vez, ele não foi. Aí eu orei segunda vez. A terceira vez ele falou que melhorou, mas estava doendo ainda. E era um dia que Deus estava zerando o game, Kleber. Estava curando todo mundo. Eu falei: uai, que isso? O que está acontecendo? E aí eu orei 5 vezes e nada. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: não é físico. Mas se não é físico, então é espiritual. Aí eu fui e repreendi o espírito que estava trabalhando na vida dele. Quebrei palavras de hereditariedade. O que aconteceu, Maurício? Deixa
deixa eu te fazer uma pergunta. Será que com aquilo que você está lutando com a arma equivocada? Eu estou parado nesse lugar, a minha vida estacionou, está parada, não sai daqui. Dá uma olhadinha se tem alguma coisa que precisa de resolver. Você tem que liberar perdão para alguém. Porque quando a gente libera perdão, é a gente que fica livre. Lembra, quando eu ministrei, há uns anos atrás, que o perdão ele não inocenta o culpado, ele liberta o cativo? O perdão, ele não inocenta o culpado, ele liberta o cativo. Pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque isso tem a ver com viver pela fé. Crer na obra que Jesus Cristo fez no Calvário, porque lá Ele perdoou, lá Ele livrou, lá Ele curou, lá Ele transformou. É uma novidade de vida que eu vivo. Até quando você vai viver uma vida em que da sua boca só vai sair coisa ruim? Porque assim você não está vivendo pela fé. Você está entendendo, meu irmão, sim ou não? E eu quero parar por aqui. Último texto. Gálatas 4, de 4 a 7. Coloca aí para mim, por favor. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir. Repete comigo a palavra remir. Ela poderia ser traduzida também como resgate. O que é remir ou resgate? Pagar o preço para que seja restaurado. Pagar o preço para que o cativo seja livre. É isso que significa a palavra remir. Preço pago para libertar o cativo. Remir lembra, quando o sequestrador sequestra alguém, a família paga, essa pessoa é remida. Essa pessoa é resgatada. O preço foi pago para que ela fosse livre. Agora preste atenção. Volta lá no 4. Para remir os que estavam debaixo da lei. Uau. Lembra que eu falei de lei? Lei, irmão. Paulo vai ensinar lá em Gálatas, e eu vou passar rapidinho, que a lei, ela vem 430 anos depois da promessa, porque a promessa vem em Abraão, gente. Lembra quando ele fala? E eu abençoarei os que te abençoarem. E ele diz assim: e eu abençoarei a sua descendência. Não a sua descendências, mas a sua descendência. Ou numa outra versão está o seu descendente. Porque está falando de uma pessoa, Jesus Cristo, que viria através da semente de Abraão. A promessa se cumpre em Jesus. E ela vai sendo guardada através da família de Abraão. Mas lá em Moisés é dada a lei. Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Se você não fizer, você vai morrer. Se você não fizer, vai acontecer isso com você. Se você não fizer, vai acontecer com isso. Lembra? Está lá em Deuteronômio capítulo 28, Monte Ebal e Monte Gerezim. Se você fizer tudo o que está, as bênçãos serão lançadas do Monte Gerezim. Se você não fizer, a maldição será lançada do Monte Ebal. E ali então todo mundo fica debaixo da lei, debaixo da condenação, que é a mesma condenação lá de Gênesis. Porque você pecou, então agora maldito é a terra, maldito é todo mundo, está todo mundo condenado. Agora em Moisés, a lei é estabelecida, como eu disse anteriormente, para pegar na minha mão e na tua mão e mostrar o tanto que nós não conseguimos sozinhos. Ei, por favor, olhe para mim. E eu já vou alinhar aqui com a ceia. Coloca lá em 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios 11.
partir do 21, né? Vamos 23. Pois recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e bebedes deste cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pegar contra o corpo e o sangue. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Ei, escute, é aí que está, meu irmão. Pastor, que tem toda a ver essa palavra com a ceia? Tem a ver, meu irmão, que essa mesa aqui não é a mesa, meu irmão, na onde eu cumpro algo para poder participar dela. Essa mesa aqui, meu irmão, ela não fala de lei. Quando ele diz assim, olha, aquele que comer indignamente, ele está falando da circunstância, da situação e não da pessoa. Não é o sujeito, não é aquele que não for digno, ou aquele que é indigno não coma. Sabe por quê, meu irmão? Porque nessa igreja, nessa hora, todos são indignos de comer dessa mesa. Não tem ninguém que pode levantar aqui e dizer: eu posso comer, porque eu não tenho pecado, eu não pequei, eu não fiz nada de errado, eu sou uma pessoa boa. Todos nós somos indignos. Então, meu irmão, se a questão é ser digno, ninguém poderia comer. Agora me diga, me explique como que alguém chega e diz: se você não pecou, não coma. Se você pecou, não coma. Como, meu irmão, que você participou de muitas e muitas igrejas que dizia assim: examine-se, se você encontrar alguma coisa, então você não coma. Se você estiver em pecado, não coma. Se você brigou com a tua esposa, não coma. Meu irmão, quem pode levantar aqui, vir pegar e dizer: eu posso comer? Aí eu usaria as palavras de Paulo: começou bem, terminaram mal. Começaram pela fé e terminaram na carne. Sabe por quê, meu irmão? Porque o exame aqui é para encontrar algo ruim mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examina aí, meu irmão. Cada exame que você vai jogar para si mesmo, você vai encontrar algo para dizer assim: eu não posso comer. Cada vez que você olhar para dentro de você, se você for realmente sincero, você vai dizer: não, eu não posso. Mas a palavra continua: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma. É um exame que me faz ver a falha, mas impulsiona a comer. Porque é comendo que eu sou curado, é comendo que eu sou liberto, é comendo que eu sou transformado, é reivindicando a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é pela fé no que Ele fez, que me faz vir aqui comer. Não é a minha obra, é a obra dele. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Volta lá para mim, por favor. Em Gálatas 4, de 4 a 7. Mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É interessante isso. Volta lá no 4, por favor. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasce debaixo do quê? Debaixo da lei. Ele estava debaixo daquele sistema da lei, ele nasceu sob a lei. Estava sobre a vida de Jesus tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Ele também estava com todas aquelas coisas: não faça, não faça, não faça, e faça. Agora olha o que Paulo vai dizer: nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Meu irmão, ele foi lá nos buscar. Ele foi lá nos buscar. Sabe aquela palavra
de Paulo em Romanos, que ele diz assim, que o Espírito Santo, ele nos assiste em nossas fraquezas. Esse assistir aí é aquela palavra sunante lambanomai. O que é, pastor? Sunante lambanomai. Ele diz, são 3 palavras, mas um do significado dela é aquela que o Espírito Santo, ele está tão contra aquilo que Satanás ou o pecado está fazendo contra você, que se você estiver num buraco, ele vai lá no buraco que você está, e te pega e te traz de volta. Ele é aquele, o ajudador, o auxiliador, o que te assiste na tua fraqueza. Ei, sabe o que significa? Você pode estar, meu irmão, enfiado, sabe na onde? Num poço profundo de pornografia, de nojeira. O Espírito Santo não tem nojo, ele vai lá, ele pega em você e diz: aqui não é o teu lugar, saia daqui. Meu irmão, você está lá com cigarro de maconha, está fumando, ele vem e diz: esse não é o teu lugar, sai daqui, joga esse cigarro fora. Não importa de onde você está, ele foi lá e venceu para que você fosse vencedor. Essa é a verdade do Evangelho. A fim de que recebêssemos uma adoção de filho. Uau! Ele nos buscou lá e nos fez filho. Ah, pastor, eu tenho um problema de paternidade, meu pai me rejeitou. Meu irmão, eu sei que tudo isso traz sequelas dificílimas. Mas ei, escute, você tem o Pai do céu. Ele te fez filho, deu o nome dele. Continua. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Meu irmão, quando eu olho para esses versículos, eu quero dizer da seguinte forma: o que é, pastor? Jesus zerou o game. Eu vou repetir: Jesus zerou o game. O que ele faz? Ele vem, ele nasce sob a lei, ele vive debaixo da lei. A Bíblia diz, eu não vou ler, porque senão vai estender muito. A Bíblia diz que ele cumpre toda a lei. Ele se torna o Cordeiro Pascal. Ele se torna um sacerdote. Ele é o sacrifício. Ó, deixa eu te mostrar. Olha que interessante. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus claramente, ele disse que ele veio cumprir a lei. Em Romanos 10, 4, diz que o fim da lei é Cristo. Em Gálatas 3, 24, a lei como tutor. Em Colossenses 2,4, ele diz que ele, e nós já lemos, que ele cancela o escrito de dívida, a lei que nos condenaria à morte. Como Jesus cumpriu a lei? A lei moral viveu uma vida de obediência perfeita, sem cometer nenhum pecado, satisfazendo o padrão da santidade de Deus. Na lei cerimonial, ele tornou-se sacrifício final e perfeito. Hebreus vai falar disso. Os rituais, tudo na lei cerimonial Jesus cumpre. Na lei civil, ele demonstrou o verdadeiro espírito de justiça através do amor e da misericórdia, trabalhando e levando tudo o que as pessoas precisavam. Agora escute, e eu encerro aqui. Jesus cumpriu toda a lei. Ele não cometeu nenhum erro. Aquilo que era impossível de qualquer ser humano cumprir, Jesus vem e cumpre.
E por que ele então zerou o game? Porque mesmo depois de cumprir toda a lei, sabe o que ele faz? Agora ele vai e recebe o castigo de quem não cumpriu a lei. Porque a Bíblia diz assim: maldito é aquele que não cumpre a lei, e ele morre no madeiro. Ele cumpre, então agora ele é justo. Então um justo vem agora e morre pelos injustos, pagando o preço do pecado e da condenação da lei. Ei, evangelho é substituição. Sabe por que eu tenho que viver uma vida que agrade a Deus, Kleber? Sabe por quê, Edu? Sabe por quê, Cláudio? Porque Ele me deu uma vida nova. Não tem a ver de cumprir como pagamento, Diego. Mas porque Ele inocente morreu por mim, para que eu não viva mais debaixo do jugo da lei e da escravidão. Pastor, e se eu viver? É porque você quer. Não é, pastor Joel? Porque você quer. Ah, eu não consigo vencer. Não, irmão, não tem nada que eu e você não consigamos vencer. Se não vencemos, é porque não estamos usando a fé na obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ah, pastor, eu sou escravo disso. É porque quer. É por isso que eu brinco com o Leonardo lá, que eu não acredito em adicto que foi salvo, não. Eu acredito em adicto que ainda não encontrou Jesus. Adicto significa escravo. É por isso que algumas instituições como o NA, o AA, eu conheci um homem que fazia 9.000 dias e não sei quantos que ele não tinha bebido mais. Isso para mim, câmera, se torna uma escravidão. Sou livre para nunca mais errar, para nunca mais cair. E se cair? É um acidente. Levanto. Por quê? Porque a obra foi feita na cruz do Calvário. Não sou mais condenado. Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Por que eu tenho que ceiar? Porque Ele fez por mim. Não tem nada a ver comigo, não é mérito isso. E a ceia fala do que Cristo fez na cruz do Calvário. Este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos. Esse é o meu sangue que é derramado por vocês, bebei dele todos. Assim todos comam do pão e bebam do cálice, em nome de Jesus. Senhor, nós consagramos o pão e consagramos o cálice, que simboliza o teu corpo e o teu sangue. O sangue que foi derramado e o corpo que foi crucificado, para que nós pudéssemos ter vida. Em nome de Jesus. Pode distribuir, em nome de Jesus. Jesus,
perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. A graça libertou-me assim, e meu temor levou. Oh, quão preciosa é para mim a hora em que me achou. Liberto fui De uma prisão, meu Salvador me resgatou com misericórdia e perdão, preciosa graça e amor. Mil lutas, dores, tentações caíram sobre mim, porém a graça me salvou. Feliz eu sou, enfim, liberto fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou com misericórdia e perdão, preciosa graça e amor. Liberto fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou com misericórdia e perdão, preciosa graça e amor. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Eu quero liberar agora pela fé. Eu disse pela fé. Eu não sei o que você está precisando. Ceia não é mérito, nós aprendemos isso. Faz muito tempo que nós temos falado sobre isso. Ceia é você olhar para aquilo que Cristo fez e tomar posse. Na ceia está salvação, libertação, cura, transformação e milagre. Eu quero liberar uma ceia de milagre hoje na sua vida.
Pastor, só crê nisso visceralmente. Que quando você comer desse pão, não é transubstanciação, não é o pão se tornando o corpo de Cristo, é aquilo que Cristo fez, porque o que a Bíblia diz é que a obra que foi feita lá 2000 anos atrás, ela continua atuando agora. É como se ela estivesse sendo feita agora. É continuidade. Não é algo que nós olhamos para o passado como algo estático. Não, é algo vivo. Aconteceu lá e continua. Cada dia que passa, a obra da ceia continua. As consequências da ceia, aquilo que a ceia fez até o último dia. Então é como se nós estivéssemos recebendo hoje, estivéssemos agora olhando para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e tomando posse daquilo que Cristo é. Se você tiver uma enfermidade, quando você comer esse pão, essa enfermidade vai embora. Sangramento vai cessar. A vida vai chegar. A doença vai embora. Você crê nisso? Então coma com essa perspectiva hoje. Coma do pão, por favor, todos. Senhor, eu libero o teu milagre na vida do meu irmão e da minha irmã, em nome de Jesus. Aquilo só que a obra de Cristo na cruz do Calvário, o nome de Jesus. Sinta o toque do Senhor agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu libero agora a unção, a presença, a cura, a transformação, o toque do Espírito Santo. Vai recebendo em nome de Jesus. Aquilo que só o Senhor pode realizar, aquilo que só Ele pode fazer, agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura, 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 milagres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora você vai tomar do copo, do vinho, do suco de uva. E o que é, pastor? É o sangue que foi derramado para perdão de pecados. Eu não sei o que precisa ser perdoado na sua vida. Eu sei que precisa ser perdoado na minha. E eu tomo posse do perdão de Deus agora. Em nome de Jesus. O sangue que me redime, o sangue que paga o preço. Lembra do resgate? Pastor, que preço é o preço do meu pecado? O preço do sangue que foi dado. Foi alto, irmão, foi alto. Mas foi sangue. Beba agora em nome de Jesus. Beba perdão. Pode glorificar o Senhor. Agora, vamos adorar o Senhor agora, embora, em nome de Jesus. Está liberado, é pela fé, irmão, é pela fé. Recebe pela fé, recebe pela fé. Viva pela fé, celebre pela fé.
Faz assim com as mãos, eu quero te despedir. Pai, te agradeço por essa manhã. Te agradeço pela obra, pela palavra. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando. Que seja uma semana abençoada. Que teu povo receba pela fé aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, último aviso, eu me esqueci. Hoje começa o segundo culto lá em Conchal, tá? E a liderança vai estar indo lá. Eu quero te fazer o convite. Se você tiver fofominha e quiser mais um culto, o culto lá vai ser às 18h30. Você é o nosso convidado, amém? Faz assim. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre, amém. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor e na força do seu poder.